E aí pessoal, estamos começando uma série de podcasts, produzidos pelos alunos de uma escola estadual no interior do estado de São Paulo, comigo, o professor Diego, com o professor Otávio. A gente vai abordar diversos assuntos, né, professor Otávio? Justamente, Diego, isso mesmo. A gente vai tentar fazer esse podcast que é dentro da educação, mas fazer uma coisa que seja leve e que aproxime de todo mundo que vai assistir, né? Legal. Vamos ter diversas pessoas que vão participar conosco, alunos profissionais, convidados especiais que estarão batendo esse papo com a gente e trazendo muita informação para vocês que acompanham esse podcast. É legal a galera que vai assistir entender o seguinte: esse aqui é o primeiro podcast feito dentro da escola, com todas as pessoas da escola envolvidas, né, Diego? É legal a gente colocar que aqui a gente tem com a gente o João, o Chicão, a galera que trabalha aqui no TI, que estão dando aporte pra gente dentro da estrutura. O desenho que foi feito, essa arte que foi feita pelos alunos, agora para hoje foi dos alunos do curso de marketing, João e o Pedro, que fizeram desenhos que nos representam, né? Colocaram aqui a arte. Todo o podcast vai ter um desenho de um artista que nós temos aqui na escola. E toda a estrutura de construção também feita pelos alunos, né? Então acho que essa é a primeira, talvez seja dos primeiros podcasts, que eu não tenho ideia se é um dos primeiros, que tem o envolvimento total somente de alunos da escola e profissionais da escola. Então, nós temos outros professores envolvidos, professor Rodrigo, professor Ângelo, isso. E os alunos que estão envolvidos aí na toda a criação que você disse, é no desenho, é na pauta, é na produção, é no desenvolvimento do roteiro, na edição. Então sim, tudo isso é envolvimento 100% dos alunos aqui da escola. Isso. E é legal que o podcast veio de uma ideia muito simples. Que eu falo, Diego, assim, eu brinco, as pessoas não acreditam, né? O podcast veio de um sonho. Eu estava pensando o que eu podia fazer realmente falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que seja diferenciada na educação. E tinha lido alguns artigos sobre a importância de trazer o podcast para dentro da escola, mas falei, não é o perfil. Eu sonhei com nome, sonhei com esse momento aqui da gente estar trocando ideia, com você sentado desse lado, e foi quando eu falei, vamos tocar esse podcast? Legal. Né? Eu lembro que eu cheguei pro Diego, o Diego perguntou pra mim, falou assim, qual que é o nome? Eu falei, Diego, o nome do podcast é Não Seja um Babaca. O Diego falou, ixi, Otávio, a gente precisa repensar nesse nome. E ainda eu brinquei com o Diego e falei, não, eu vou insistir nesse nome, por causa do significado, que veio muito claro também, né? Eu penso, Diego, que a educação, ela não é um lugar para impor limites e fronteiras. A educação é um lugar para ser libertador, para trazer conhecimento e libertar os alunos. Não é desfazer daquilo que eles estão acostumados, mas é propor para eles ideias para que eles tenham a capacidade da assimilação, de construir a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E quando eu penso em babaca, né, para quem não sabe, às vezes pode falar, nossa, mas que nome, mas o babaca ele é uma coisa muito tola, muito simplória. E quantas vezes a gente vê a sociedade, a gente muitas vezes já agiu assim, de ter uma ideia muito reta, porque o nosso conhecimento é tolo, é superficial. E se a gente não se permite abrir esse conhecimento, muitas vezes a gente continua com um pensamento muito tolo e muito simplório. E é isso que a gente tem que mudar com a educação, fazer a diferença na vida de cada um, para que não tenha esse pensamento mediano. Isso. Tá bom, isso passou, isso, né? Aqui na escola a gente trabalha com menção, né? Então, o R passa, o 5 tá na linha ali. Então a gente tem que pensar, não é mais. Mesmo que eles não tenham a ideia, mas pelo menos eles tiveram a oportunidade de ver outras formas que levaram eles a falar, não, aquilo que eu pensava realmente é o que eu continuo pensando. Uhum. Então, quando eu abro esses caminhos, eu estou saindo, né? Eu estou rompendo, eu estou deixando de ser um babaca, porque eu estou buscando conhecimento, estou buscando aporte para defender os meus ideais, para defender os meus propósitos, e não ir somente seguindo algo que eu ouvi alguém falar numa rede social de uma maneira superficial e tomei como verdade. Replicando sem saber, sem estudar, sem conhecer, né? Então acho que a educação tem essa característica de fazer essa diferença na vida, seja do aluno, né? De quem está assistindo aí o videocast, podcast, né? Então a gente tem essa característica de fazer essa diferença na vida das pessoas, para que elas tenham conhecimento, para que elas possam, né, ter esse pensamento a mais. Sim. Né? Acho que isso. É o lado social da escola, né, que muita gente bate. A gente enfrenta hoje, eu acho que é uma verdade que é um pouco dura, e às vezes a sociedade também, por um conhecimento raso, não consegue interpretar da maneira correta. A escola ela não é só um lugar onde os filhos são deixados,
para aprender as disciplinas única e exclusivamente. A responsabilidade nossa passa muito pela questão do social. E a gente lida na escola, com escola pública prioritariamente, com diferentes realidades, né, Diego? Então eu acho que quando a gente entende que a diferença nos faz mais fortes, aí a gente consegue dar significado para essa ideia de escola pelo seu lado social. Eu acho que é isso. Não é um depósito de criança, não é um depósito de adolescente, não é um lugar onde eu deixo meu filho para poder ir trabalhar. É o lugar que, enquanto eu trabalho, o meu filho está tendo todo o aporte que precisa para construir conhecimento, para construir suas ideias, para lutar por aquilo que acredita e realmente colocar aquela ideia de o jovem é o futuro da nação. Ele é, só que eu preciso construir uma base muito sólida com esse jovem para que ele seja um futuro muito concreto e promissor, né? Eu tenho o conhecimento que é passado, tenho os conteúdos, né, que são levados aos alunos, porém a gente tem que saber que o aluno tem voz e vez, né? Mudou a característica que a gente tinha um pouco da escola tradicional, daquilo que o professor está ali, ele fala, o aluno, né, só escuta, né, depois replica na prova. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que ter voz, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que trazer né, os meus ideais para a escola e junto com os demais ideais dos outros que acho que a gente tem que pensar que são diferentes, que tomara que sejam diferentes para que seja construído algo. E saia daquilo, não, todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual. E não é assim, cada um tem uma diferença. E o mais importante, respeitar a diferença do outro. Eu sempre falo para eles, né? Para quem não me conhece, eu sou da disciplina de Ciências Humanas. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: galera, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho aqui, obviamente, a minha parcialidade, o meu conhecimento, a minha história, a minha trajetória. E eu vou expor para vocês um pouquinho, junto com o conteúdo, aquilo que eu acredito, que eu aprendi, que eu tive analisando vários fatores que me trouxeram até aqui. Mas se você tiver a capacidade de desconstruir isso em mim, caramba, tá valendo a educação. Não é somente a gente que tem que fazer essa desconstrução com o aluno, ele também tem que desconstruir a gente, né? Essa é a perspectiva de igualdade, né? Onde a educação é justamente essa via de mão dupla, aonde nós estamos para ensinar, mas também estamos para aprender. Com certeza, e a cada dia a gente aprende. Porque não adianta a gente querer, né, Diego, manter uma coisa muito lá no passado. A sociedade mudou, as coisas mudaram. A gente muda o tempo todo. Eu, pelo menos, eu falo assim, quem me conheceu há 5 anos atrás não conhece o Otávio de agora. A minha mudança, a minha abertura para muita coisa se fez porque eu comecei a enxergar a vida desse lado. Aquele ditado que os pais falavam, né, pau que nasce torto, morre torto, isso não existe mais. A gente está dentro de um mundo cheio de perspectivas, cheias de oportunidades e também obstáculos, né? Então, se a gente não se permitir mudar, a gente acaba estagnando dentro desse processo e, não sei, a sociedade não anda para frente, né? Otávio, já que a gente fez essa introdução, né, ao tema, ao nosso videocast, podcast, presente-se, quem é o Otávio, fale, né, você começou falando da sua formação, mas vamos detalhar um pouquinho mais para conhecer o professor Otávio, o Otávio que está aqui batendo papo. É difícil falar da gente, né? É difícil. Vamos começar desconstruindo então. Eu sempre falo que uma das coisas do podcast, a ideia é que o professor Otávio, que os alunos conhecem, não seja visto aqui, seja a pessoa. Nossa, mas tem como distinguir? Na verdade não tem jeito, né? Mas é só para ter essa ideia. O Otávio hoje é um cara de 40 anos, avô de 2 netos, pai de 3 filhos, que continua ainda sonhador pra caramba, que tem que acredita que tem muito ainda para viver e muito para aprender. Tem uma frase que eu carrego, que meu tio dizia o seguinte: o homem que acha que não precisa mais aprender, ele já acabou com o caminho dele aqui na Terra. Então eu acredito que eu preciso aprender muito, como ser humano, como profissional, em todos os lugares. E fui construído a partir das minhas formações também, né? Fiz a minha formação de licenciatura plena em Geografia, com habilitação em História, qualificação em Filosofia e Sociologia, né? Hoje também estou fazendo mais uma faculdade na área de Artes. Estou finalizando agora, finalizei essa semana também mais uma pós-graduação para especialização, né? E estou buscando sempre o conhecimento de diversas áreas. Para quem me conhece, além da sala de aula, sabe que eu trabalho com outras questões profissionais, que eu também sou paisagista e trabalho nessa área, né, montando projeto, trabalhando com roçadeira, na labuta ali, e também trabalhei muito tempo com adestramento de cachorros, né? Eu gosto, é por isso que para mim é importante o conhecimento que não seja somente linear a minha profissão. Eu acho que ele é importante para construir quem eu sou também. Porque parece bobeira, Diego, ele fala assim, né? O que você aprendeu com os cachorros? Um monte de coisa.
que a linguagem precisa ser modificada, que eu não posso esperar a comunicação que eu quero da maneira como eu quero. A paciência é um fator muito importante, que o amor ele precisa ser recíproco. Não é do jeito que você quer, né? Você entende? Então assim, não foi necessariamente a minha formação para escolarização, né, a minha formação escolar que me deu esse conhecimento. Mas constrói o Otávio que está hoje, né, no lugar que está. Isso aí, estou nessa batalha todos os dias, né? Eu sou um cara que hoje posso me orgulhar muito daquilo que eu consegui construir, não materialmente falando, porque já gostei de coisas materiais. Hoje eu vou ser muito sincero, falar assim, você não gosta? Gosto, opa, quem não gosta? Mas é uma coisa que para mim não faz muito sentido. Para mim hoje eu me construo a partir das relações com as pessoas, das histórias, essas conexões para mim que são importantes, né? Eu gosto de refletir sobre o que eu tenho conquistado para passar para o outro, né? Como a gente vai mudando. Alguns anos atrás eu queria ter, eu quero um carro, eu quero isso, quero uma casa, quero viajar. E agora não, a construção parte de outro princípio. Experiências do dia a dia, né? Acho que o mais simples da vida faz com que a gente se engrandeça. Sim, não, porque às vezes a gente chega, né? Eu falo pra você, a gente volta para a educação. A gente chega na escola e a gente acha que a gente está com um problema, de repente vem um aluno e coloca um problema muito maior. Você fala, nossa, eu estou reclamando à toa, né? Tão jovem, tão pequeno, passando por outra pessoa. Aí você fala, pô, que direito eu tenho de fazer essa reclamação? E o Diego? Quem que é o Diego? Vamos lá então. O Diego, acho que hoje estando, sou professor, estando nesse cargo que eu assumi, né, há 3 anos, estou na direção desta escola. Acho que o que me move são os desafios, né? E eu acho que ter desafios é aprender a cada dia. Não é aquilo que olha, hoje funcionou, amanhã vai ser desse jeito, tem aquela regra. Não, né? O que foi hoje, amanhã é diferente, vamos aprendendo com amanhã e vamos aprendendo com todas as situações que vão acontecendo, né? Então a minha primeira formação é na área técnica, design, né? Então sou formado em design, fui para São Paulo, morei 4 anos na capital do estado, né? Não me adaptei tanto assim, gosto de passear, gosto de fazer cursos, mas morar, viver no dia a dia eu acho loucura, né? Deixa eu ficar aqui no nosso interior mesmo, pertinho de casa, perto de casa, perto dos pais, perto da família. Depois, não contente assim nessa situação de morar em São Paulo, vim para cá, falei, vou continuar estudando. E aí fui fazer comunicação social, diminui 1 ano porque eu já eliminei algumas matérias na faculdade e assim me formei. E comecei, né, nessa área de educação. Até me perguntaram esses dias como que surgiu o Diego na educação. Eu acho que isso, se eu for voltar, tem que voltar um pouco, né, nas minhas origens, porque eu tenho minha mãe professora, né, mais de 50 anos no magistério. Muito conhecido, inclusive, aqui na nossa cidade, na nossa região, na Virgínia, né? Então, 52 anos, né, no magistério, né? Minha tia também sempre professora, meu tio-avô, diretor de escola também em Cachoeira Paulista, né, a esposa dele também professora, então acho que, né, está um pouco no sangue, genética, a educação, né? E quando apareceu a oportunidade, sempre nas 2 faculdades, os alunos, você não quer fazer, vem aqui, explica para mim, ensina para mim, né, estou com dificuldade, e quando eu mostrava para eles, vai fazer vai dar aula, né? Até na primeira faculdade brincaram com o professor, não tem uma vaguinha para ele não, né? Já vai fazer mestrado, já. E assim a gente foi indo, né? Dei entrada no mestrado, fiz mestrado na área de linguística, né? Linguística aplicada, fui, né, para pós-graduação, né? Depois fiz outra graduação e a gente vai estudando a cada dia. Né? Como você falou, não tem uma linearidade, né? Você fala, eu fui para o mestrado, voltei para pós, fiz outra graduação. Conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. É verdade. Então, constrói a gente como ser humano, né, como pessoa, né? Então eu falo para os alunos, o que tem? Ontem mesmo fui dar uma palestra e aí perguntaram para mim, eu sou de outra área, fui fazer informática, o que tem a ver com administração? Falei, tudo. Você pode usar informática em tudo, você pode utilizar administração, gestão em tudo. Então depende do que você... Isso ninguém vai tirar de você. Né? Então aproveite todo o conhecimento que você teve no passado, que você tem no presente, que você vai usar no futuro. Né? Esses conhecimentos, né, essas informações que você obter, que vai construir você como ser humano. Então esse é um pouco, né, do Diego, da parte profissional, da parte pessoal, né? Com o tempo hoje, estando em 3 instituições de ensino, então o tempo é um pouco curto, mas dá tempo de
de final de semana estar com meus pais, estar com a minha família, com minhas filhas. Tenho 2 filhas, né? Uma vai fazer 5 anos, outra com 2, né? Minha esposa. Então, um momento mais família. Você vê como é que é, né? Você tá com quantos anos, Diego? Eu tenho 37. Não pode, 37. 37. A sua filha mais velha tem? 5 anos. E a mais nova? 2. Aí eu já tenho 2 netos, um de 3 e um de 1 ano. E eu tô com 40, a diferença é pouco. 2 aninhos, Essa, apesar da idade ser muito próxima, as histórias são completamente diferentes no seu processo de construção, né? Mas, Diego, assim, a gente vê você sempre uma pessoa muito centrada, que se comunica bem com todo mundo, mas, assim, qual que é o seu medo? Qual que é o seu sonho? O que você tem de perspectiva para você, assim? Não digo nem profissionalmente, a não ser que seja só prioritariamente o lado profissional que vai entrar, mas, né, o que você teme e o que você sonha pro Diego ali na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, como perspectiva de uma vitória pessoal? Como eu falei, é o dia a dia. Acho que esse desafio do dia a dia, eu nunca esperava estar onde eu estou. Como eu falei, primeiro nem na educação, né? Eu contei da genética um pouco mais. Você esperava ser professor? Não, sempre conversei em casa. Ele esperava que eu, né, com a minha formação de design, de comunicação, pensava em estar numa emissora de televisão, por exemplo. Eu sempre gostei de rádio, TV, internet. Então, você vai gerenciar, vai tomar conta, vai criar uma revista, vai criar estar à frente de uma emissora de televisão, por exemplo. Então, pensava-se nisso. E a vida vai levando, vai construindo, né? E chegou, né, na educação. Da educação, parti para as coordenações, coordenador de um curso, depois fui coordenador pedagógico, chegar na direção. Então, acho que a gente vai levando, vai vivendo o dia a dia. Né? O que eu penso assim, no futuro, né, é estar com a minha família num lugar agradável, né? Como você falou, não é a posse, o ter, mas, né, estar num lugar que seja bom, que seja gostoso, né, livre das violências, né, o mais saudável possível para que a gente possa conviver. Mas, né, eu gosto muito, estava conversando com as meninas do marketing, o que você gosta no final de semana? Eu falo, eu gosto de viajar aqui pertinho, não precisa ser em viagens longas, ir para fora do país, né? Gostaria também, mas vou ali em Cunha, uma cidade próxima da gente, vou ali em Bananal, vou ali em São José do Barreiro, pego o final de semana com a família e vou, né, vai e volta, né, para te conhecer pessoas, famílias, culturas, né, um pouco da origem, né, as festas que tem. Você vai, já que eu falei de Cunha, tem a festa do Pinhão, tradicional na cidade, né? Você vai lá ver os cantores regionais, locais, né, batendo papo, come uma comida, né, apesar de fazer parte do nosso dia a dia também. Mas, então eu gosto muito dessa presença local, regional. Você falou próximo. De festa, você é um cara tão centrado. Fala pra mim, quando você era mais novo, você era da balada? Você... Já fui algumas vezes, mas nunca foi assim, 100%, só ver festa, balada. Já participei de algumas festas, né? Já fui em algumas baladas, mas não era estava mais em casa com os amigos, né? As festinhas mais particulares, né? O violãozinho. Eu comecei a ficar assim agora, sabia? Antes eu falo assim, né? Como a gente vai mudando mesmo, né? Eu queria gostava de tomar uma cerveja na rua, de sair para ir pra festa, e agora eu dou uma boiada para não sair de casa. Eu sempre falo isso. Eu dou uma boiada para não sair de casa. Meu ritmo hoje é estar dentro de casa curtindo meus filhos. Porque meus filhos, apesar de eu ter 2 netos, meus filhos são pequenos, né? O do meio tem 10 e a caçula tem 8. É o outro que veio bem cedo, 21, né? Mas a gente vai mudando dentro dessa perspectiva, é isso que é legal. Mas você não falou pra mim qual que é o medo seu. Em relação ao medo, igual eu falei, é estar num lugar tranquilo, longe de todos, né? Principalmente a violência, eu acho que, né? Por isso que igual São Paulo, não só a violência física, mas, né, aquela correria, o dia a dia, essa loucura, né? E estar aqui, não que seja loucura, porque igual eu falei, eu saio às vezes de casa 7 horas, volto só meia-noite. Então não nessa loucura, mas o trânsito, né, o perigo que se corre. Então acho que isso, estar aqui, estar mais próximo de quem a gente gosta, né? Lá vou estar mais longe, vou deixar, né, as pessoas para cá, para quem eu estou mais próximo. Então acho que é nesse sentido. Sem falar que é tranquilo, né? Que hora você acorda para poder vir trabalhar? É muito próximo do horário. Não, daqui de casa
5 minutos. Então são os privilégios. Em São Paulo, para chegar na faculdade na época, né, já faz um tempinho. Então, chegar às 7h30, eu tinha que acordar pelo menos 5h30 para pegar o ônibus às 6 para 1h30. Hoje deve ser mais tempo ainda, né? O trânsito e tudo mais. Então vai piorando. Então, vir para cá, estar próximo, acho que é o que eu mais gosto. Por isso eu falei, não, deixa, constrói o Diego que eu sou hoje, né? Os 4 anos que estive por lá, né? Gosto, como eu falei, eu gosto de ir. Tem um curso, uma capacitação, né? Preciso, vamos São Paulo, vamos passear, vamos, né, fazer as compras. Né? A gente gosta de ir para as ruas tradicionais, 25 de março, Zé Paulino, Brás, né? Gosto de ir lá também, vou, mas, né, morar, viver, acho que para cá é mais gostoso. Sim, eu também gosto mais, eu sou mais de interior. Eu acho que ele traz pra gente realmente essa perspectiva, né, de estar próximo da família, de estar tendo um contato, de não precisar ficar levando horas para uma preparação do seu dia, né, e depois do seu dia cansativo, mais horas e horas para você chegar até na sua casa. E eu tenho como sonho também, eu falo isso, na verdade eu sou mais concreto, é só o ponto de ter. Eu quero, quando eu me aposentar, eu quero vender o que eu tenho e ir pra roça, morar na roça. Dormir com o grilo, acordar com o passarinho e criar essa perspectiva de estar ali num lugar não completamente isolado, mas onde viva a paz, porque assim, o meu medo hoje em dia é que a gente, enquanto sociedade, não consiga se equilibrar de novo. Nós tivemos aí a pandemia, né, que acho que isso desestabilizou no geral, né, acho que isso... Uma série de contextos, né, sociais, e assim, eu olho, eu falo assim, caramba, a gente precisa encontrar um equilíbrio de novo. Muitas vezes a galera pensa assim, vamos fazer uma discussão, briga, vamos fazer um debate, briga, vamos fazer briga, e não é, né? A gente precisa entender que discussão é partilha de ideia, que debate nada mais é que situações onde cada um apresenta o seu ponto de vista, e debate eu não preciso sair dali com a minha linha concreta como eu entrei, eu posso sair dali com novas dúvidas. Essa é a ideia do bate-papo, essa é a ideia da partilha, e esse é meu medo. Porque eu vejo isso e lidando, a minha disciplina acaba sendo um pouco polêmica, né, para trabalhar, e eu nunca me esquivei de polêmica. Eu, na verdade, quando, vamos debater, vamos trocar ideia, vamos falar. E assim, eu vejo às vezes as pessoas não sabendo dialogar. Eu sempre fui para um enfrentamento saudável, mas eu vejo agora, eu prefiro me retirar, sabia? Dependendo de como a conversa vai andar, eu prefiro me retirar, porque eu falo, nossa, tá faltando esse equilíbrio de troca de ideia. Mas você falou, é a falta, assim, de respeito com a opinião do outro, com os argumentos que o outro vai apresentar. Você vai ter o seu, ele vai ter o outro. Sim. Né? É ser muito extremista, né? Acho que isso, você tem que ter sua opinião, óbvio. Não dizendo que não tem que ter, mas eu acredito que nesse ponto, como você disse, a pessoa não respeitar a opinião do outro, e aí ir para a briga, ir para a discussão, né, não saudável, é isso que realmente é um grande perigo para a sociedade. E outra coisa que eu vejo também, já que a gente está partindo para esse campo, né, da conversa, é uma coisa que também eu vejo que é muito perigoso, assim, historicamente, estudando e tudo mais, é populismo. Eu acho que as pessoas depositam em outro ser, outra pessoa, reservam a ele o único direito de causar mudança, como se fosse um grande salvador de uma sociedade, e tornam as pessoas extremamente populares. Eu não estou direcionando a minha fala para a direita ou esquerda política, não, estou falando como um todo. Eu acho que tem mania de colocar, e eu vou ser sincero, às vezes as pessoas podem até colocar uma outra ideia me comprovando o contrário, estou aberto para isso. Mas eu acho que todo populismo ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso socialmente falando e até pessoalmente, quando eu coloco alguém acima de determinadas perspectivas para mim, onde o que ele faz de errado está certo, o que ele faz de certo está certo, o que ele deixa de fazer está certo. Eu acho isso um risco muito grande, né? Porque tira a minha identidade, a minha maneira de raciocinar sobre o círculo social. E a gente tem que entender que a gente... ser crítico, tá certo, errado, né? Gosto, não gosto, vou criticar mesmo, né? Sim. Mesmo, às vezes você fala, nossa, apoiei tal pessoa, né? Apoiei tal jeito, mas tá errado, não concordo com o que ele tá fazendo. Né? É que naquele dia eu passei no corredor e ainda brinquei com você, falei, Diego, tô gostando da sua gestão. Eu falei, no dia que eu não gostar eu vou te falar, claro, né? É pra falar, nós estamos aí pra discutir. Não isso? Gostei, porque eu vou ter minha opinião, olha, isso eu fiz por causa disso, ou deixei de fazer, nossa, é mesmo, posso pensar e repensar. E é como essa conexão, Otávio, não tô gostando dos caminhos que você tá
tá fazendo escolhas e tudo mais. Eu acho que é bem isso, a gente tem que ter esse direcionamento, porque das coisas fluem melhores. Eu acredito que muitas vezes a gente vai fazer determinadas coisas, a gente não está pensando em errar, a gente erra pensando em acertar. Com certeza. Eu brinco com os alunos, você até falou assim, né, que lá no começo você pensava em ir para uma área de revista, televisão, e como é que é o caminho, né? Eu nunca pensei, e hoje eu faço parte num quadro sobre meu outro lado profissional na televisão, né? E eu sempre falo para os alunos muito disso, assim, né? A gente tem que ver na vida que a gente vai criando perspectivas que vão fugindo às vezes do nosso controle, mas são extremamente saudáveis para a gente. Porque é legal, a gente não cria uma perspectiva. Eu acho que hoje a juventude também sofre muito com um sonho que não atinge. Não sei se você percebe e vê como eu. E às vezes não tem sonho também. Você vai se frustrando. E aí eu falo, caramba, se eu for ver aonde eu tô e o que eu sonhei para minha vida, eu fiz isso aqui, assim, Mas eu tinha um objetivo. A gente precisa ter esse objetivo. Mesmo que, como a gente está discutindo, que os caminhos vão sendo traçados, às vezes não do jeito que eu imaginava, às vezes melhor, às vezes num dia não tão legal assim. Sim. Mas eu tenho que lidar com aquela frustração ou com aquele caminho. Tem muitos que não têm o caminho. Eu não sei onde. Né? Se tivesse que pegar um barco, vamos fazer uma alusão a um barco. Né? Qual porto eu quero chegar? Né? Por que eu quero chegar lá? E eu não tenho isso. O que você quer ser no futuro? Sim. Qual a sua perspectiva de vida? Não tem. Então eu vejo que além de ter as frustrações, é não ter qual porto, qual caminho eu quero chegar. E aí eu não sei por onde caminhar. Eu vou arriscando para lá e para cá. Você não acha que isso é fruto também, por exemplo, a gente sabe que hoje a internet veio, a gente está usando dela aqui agora, a internet veio para ser um agente transformador muito bom. Mas você não acha que com ela também surgiu muita gente intelectualizada, com muitos saberes e dizeres direcionando de maneira errada, e às vezes o jovem, o adolescente, ele se perde nesse nicho de informação, e é isso, ele começa a analisar, as pessoas vendem aquilo que não tem. A gente sabe que muita gente está vendendo um carrão na internet quando aquilo nem é dele, passou, viu, pediu emprestado, alugou para poder fazer. Tirei uma foto. Né? Porque muita gente vive da aparência. Ninguém no dia que tá mal com dor de estômago vai tirar uma foto e colocar. Não sei que tem alguns que tem mania, né? Tô no hospital, tira foto. Errado. Mas a maioria sempre mostra o lado bom, né? A pessoa. E eu acho que surgiu muita gente também assim que virou dono do saber. Que a gente hoje fala, os influencers, né? Não desmerecendo. Mas eu acho que pessoas estão direcionando dentro da sua bolha, muitas vezes, a sua ideia, mostrando algo que não é e direcionando ideias que não são ideias concretas e coerentes para que a juventude precise, mas é mais uma coisa comercial para atender. Eu acho que isso colabora. E vende para a pessoa, né? Eu recebo os meus produtos, eu recebo né, os meus likes e tudo mais, né? Mas eu vou dar um exemplo, eu tenho uma aluna que é a influenciadora hoje, e eu vejo assim o progresso que ela teve, o caminho que ela foi trilhando, e ela cada dia, ela ajuda outras pessoas, porém você vê que ela se constrói a cada dia. Sim. Né, buscando cada vez melhorar. É uma nova profissão que surgiu, né? Então ela vem melhorando, né, o que ela vem fazendo, e não simplesmente colocar na cabeça de alguém, como você falou, né, eu coloco ali sim, né, que a minha ideia é certa, e aí pensando mais em si do que no outro. E legal que tem essas pessoas que já estão se profissionalizando e tentando melhorar. Sim. Mas infelizmente com a internet a gente tem essa característica de ser o dono da verdade, eu sei aquilo, e mesmo superficialmente eu falo, o outro acredita, e infelizmente muitos, né, que não têm o conhecimento, não têm esse discernimento, nessa busca, né? Que eu falei, a escola também preparar para que ele, opa, será que é isso mesmo? Sim. E o meu ponto de vista? Não concordo com isso. Então ter opinião e não simplesmente ser influenciável pelaquela situação. Porque tem muita gente que tem boa oratória, né, Diego? E a boa oratória não é sinônimo de conhecimento. Eu aprendi muito com gente que na minha vida, na minha trajetória, não tinham a escolarização, mas tinham um saber, sim, para colocar, para ensinar muita coisa sobre a vida. E acho que a sociedade viveu numa relação muito de aparência, por tudo isso foi construído, e quem tem uma boa oratória, um bom diálogo, tem um poder de convencimento muito grande, e os jovens acabam se perdendo muito nisso. E
não construindo muitas vezes os seus sonhos ou desconstruindo de maneira muito frustrante aquilo que eles têm. Não sei, não sou psicólogo para dizer, mas é o que a gente sente trabalhando ali com eles. E o que você falou, né? As pessoas de casa, as famílias, os tios, os avós, as experiências que eles têm do dia a dia, que são deixados de lado. Não, você não tem escolarização, né? Mas você vai na pessoa, não, porque eu faço isso, e passa a informação de forma que não é bem assim. Sim. Vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente retorna, então. Até já. Diegão, fala uma coisa pra mim. Hoje você está na posição de gestor escolar, mas você é professor, né? O que você acha? Qual que é a sua visão sobre como a sociedade encara os professores hoje em dia? Você acha que existe um nível de recompensa ideal para aqueles que curtem um trabalho do professor? Você acha que a sociedade é injusta com a visão que tem do professor? Qual que é a posição sua, assim, analisando por uma outra ótica, a ótica de gestor, não de professor? Vamos pegar um pouquinho antes, né? A gente via o professor, né, como eu falei, da família, tudo, mas o professor como, primeiro, o detentor do saber, né? O único que sabe as informações e tem que ficar ali escutando o professor, tem esse lado, mas eu tinha a valorização do professor, mas pela sociedade em si, não vou falar lado político, né? Mas o lado geral de sociedade, ele é professor, né? Ele falou e aquilo, né? E a gente vê que isso vem se quebrando ao longo do tempo. Né? Então, é discussão em sala de aula, né? Como eu falei, discussão saudável tem que acontecer mesmo. Sim. Né? Mas antes isso não acontecia, que como eu falei, como nesse ponto do professor detentor, né? Vamos pensar numa barreira, né? Eu acho que o professor tinha aquela barreira, ele estava ali, o aluno ali, ele falava, o aluno escutava, pronto, acabou, né? E isso se quebrou no ponto do que ter essa discussão, ter essa abertura, ter esse diálogo. Eu acho que isso nesse ponto bem confortável e bem interessante para, como você falou, a gente aprende a cada dia. Sim. Eu penso o seguinte, Diego, eu acho que a gente está numa relação de igualdade quando a gente fala de seres humanos e tudo mais, e ninguém é melhor do que ninguém, isso é um fato. Mas é uma relação, não deve ser uma relação de trabalho, né? E a relação de trabalho, para ela funcionar, ela precisa de uma hierarquia, né, que seja saudável. Eu acho que as pessoas confundiram esse processo, né? Como num período sendo a autoridade, levando isso para um lado completamente autoritário, né, de postura do professor para com o aluno. E hoje não é, em muitos lugares é uma coisa que parece bobeira, mas eu não posso reclamar de onde eu trabalho, porque eu nunca tive esse viés errado assim por parte de visão. Em muitos lugares a gente vê que não existe esse respeito hierárquico, né? A hierarquia ela é só para uma conduta social, ela não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, quer dizer que existe uma distribuição e para que haja uma funcionalidade das coisas, é só isso, né? Não coloque ninguém num pedestal. Né? E assim, tem coisa que eu fico muito, nossa Diego, eu fico injuriado quando eu vejo muita gente distorcer fatos, né? Eu falo para você, eu sou professor de geografia, sou professor de história, eu vou trabalhar, tem gente que vem falar, você não pode falar sobre política. Pô, como que eu posso falar de política? Se faz parte da construção da sociedade, se faz parte das mudanças históricas, se faz parte da conduta dos meus alunos, e o que a gente vive é uma relação política o tempo todo. Né? Como que eu, dentro da sala de aula, que é o que a gente estava falando, essa questão de construção da sociedade, eu não posso falar de política. A galera confunde, né, essa história de escola sem partido com escola e não falar de política. Que legal trazer, por exemplo, os vereadores, o presidente da Câmara, o prefeito da cidade, o juiz da cidade, mostrar os poderes. Né? Acho que isso é fantástico para a escola, para que o aluno possa construir, para que ele possa conhecer o papel do político. Porque muitos serão políticos ali na frente, né? A gente não sabe. E a gente vai dar para eles só um lado da história. Eles só vão conhecer a política quando eles chegarem lá e não num processo de construção onde a gente tenta adequar história, realidade, perspectiva, porque é isso que a gente está passando, né? E eu sempre falo uma coisa, não sei se você vai concordar comigo. A gente tem obrigação não, a gente tem como um recurso ético ser o máximo possível imparcial em muitas coisas que a gente vai abordar. Mas eu sou da concepção que isso é muito difícil. Para tudo que a gente vai fazer, a gente traz uma parcialidade. Não, isso não tem jeito. Na nossa escolha, né? Já que eu vim da área da linguística também, a escolha da palavra, você não é imparcial, você é parcial, você escolhe a palavra mais adequada do seu discurso. Né? E quando a gente fala discurso, vamos pensar em discurso
amplo, né? Na amplitude da palavra, mas as características que essa palavra traz, né? Na hora que eu vou transmitir para o meu receptor, para o meu, né, ouvinte ali. Então a escolha da palavra ela não é, né? A gente fala no jornalismo, não, tem que ser imparcial, você tem que trabalhar com imparcialidade, né? Na comunicação a gente preza muito por isso, mas como você falou, né? Eu sou construído, eu sou um ser humano que, né, nasci, cresci dentro de um contexto social, cultural, né, político, ideológico, e aquilo me constrói como ser humano. Então, ser imparcial, a gente tem que tentar ser mostrar os dois lados, mas as minhas escolhas estão ali. É lógico, eu acho que é isso que humaniza a nossa relação. Eu acho que é isso que humaniza. Os alunos também saberem até onde a gente está numa determinada ideia. Eu acho que esse é um processo de humanização. Tem gente que tem medo, eu vou ser sincero, eu tenho meus filhos, né? E quando eles colocam alguma ideia de professores que são contrárias à minha, eu falo para ele, então, agora você tem mais uma proposta para você pensar. Você quer continuar achando que aquilo que a gente conversou, que a gente trocou ideia, aquilo é o certo, ou você acha que o que o professor colocou é o certo? O legal é mostrar as diversas opiniões, né? Você vai falar, se pegar religião, qual religião é a certa, né? Eu sou católico, mas tem outra pessoa que tem outra religião, enfim, eu tenho que respeitar o que o outro e mostrar, a minha religião é assim, a sua é de outro jeito, e aí o terceiro que está ali vai criar, né, vai ver a opinião dele. Eu, por exemplo, religião, durante muito política, esse negócio de religião é louco. De futebol, né, meu time tá ruim, né, o outro time tá bom, é eu tentando convencer o outro, né, são temas que cada um tem que ter a sua opinião, mas eu vou mostrar os caminhos, e aí cada um tem que traçar o que acha o mais correto dentro da sua construção. Sim, não, e religião é uma coisa muito louca, né? Eu, durante muito tempo eu me afastei do que era realmente a minha essência por medo, por preconceito. Eu já sofri muito preconceito. Eu vim de uma família espiritualista e aí em um determinado ponto eu vi muitas portas se fecharem para mim por conta disso. E aí eu decidi seguir o catolicismo. Se tornou uma coisa conveniente, mas não agradável. E quando eu passei o momento mais complicado da minha vida, quem me puxou, religiosamente falando, para um acolhimento foi a Umbanda, né? E aí eu perdi toda a identidade e hoje eu falo, e é uma verdade, eu me sinto um cara ecumênico, eu não gosto de me prender a nenhum dogma. Eu acho que dogma, ele cerceia o conhecimento de muita gente, essa é uma visão minha. Ele cerceia e limita para novas interpretações. E aí a gente se prende, por exemplo, se a gente pegar um líder de uma determinada religião que fez a sua interpretação sobre a palavra da que ele segue e ele não abre espaço para novas interpretações, eu me torno num caminho único e perigoso, né? Então, hoje eu não me permito me prender a uma religião, eu, Otávio, mas eu me sinto mais confortável dentro da Umbanda. E você teve o conhecimento do espiritismo, do catolicismo, da igreja evangélica, e da Umbanda, né? Então, agora você teve a oportunidade de conhecer. E como a gente estava discutindo, eu tenho que conhecer. Fui presenteado por um aluno daqui, né, o Livro dos Mormons, estou fazendo a leitura para a gente poder debater, ele até me convidou para ir, vou com todo prazer, porque eu acho que é isso, eu preciso conhecer. Eu acredito que todos os lugares, inclusive a gente, eu, você, existe o bem e o mal. Eu acredito nisso. O que eu digo bem e o mal? É da interpretação, da leitura mesmo, do que a gente faz. Quantas vezes você sentiu raiva de alguém, de alguma coisa, mas você deixou aquilo tomar você? Você fez uma leitura momentânea, mas depois você decidiu fomentar o seu lado melhor. Então eu acho que isso acontece em todos os aspectos, porque ali está imbuído de pessoas que passam por essa mesma situação. Então, religiosamente, eu gosto muito de caminhar para esse lado da ausência do dogma e da liberdade de perspassar isso. Muita gente fala, você está perdido. Não, pelo contrário. Eu nunca me encontrei tanto na minha vida quanto me permitindo esse caminho por todas as portas que me são colocadas. Porque eu acredito, como Gandhi dizia, que religiões são caminhos diferentes levando para um único lugar. Então, às vezes, eu fui na missa recentemente, há 2 semanas atrás, e eu lembro do padre falando, né, que para mim foi essencial as palavras dele, né? É falar, nossa, não te serve? Lógico que serve. Eu fui ali para isso. Eu queria estar num lugar, numa igreja, onde as pessoas estavam conectadas com a fé, e ali eu pudesse sentir isso. E para mim foi transformador. Então, dogma para mim, eu já entro numa relação, mas isso me faz melhor ou diferente de forma alguma, porque as relações dogmáticas te confortam.
né? Então elas trazem essa relação e a gente precisa entender essas diferenças. E o legal da escola, da gente estar nesse âmbito escolar, são essas diferenças que a gente tem em todos os aspectos. Como eu falei inicialmente, o que a gente tem que ter, eu vejo que o respeito. Sim. É o respeito da religião, o respeito do partido político, né? Que para mim posso defender um ou outro. Sim. Outro. Brinquei do time de futebol, né? Para que isso gera discussão, né? É Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, né? Então você vê o que respeitar o outro. Sim. E o que falta é o respeito. Né? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbanda, eu sou evangélico. Eu tenho que respeitar o outro. Sim. Né? O outro como ser humano. Eu falo o seguinte, a lei, que é a coisa mais difícil de cumprir, né? Eu falo para os alunos, é a lei do amor. Eu acho que é isso que eu tento levar a minha vida, é a lei do amor. É difícil se amar o próximo, né? Vamos falar a verdade. Às vezes a gente cai, é difícil. Porque amor é uma coisa que tem que ser construída, mas isso você falando, eu reforço. Eu falo para eles, eu não estou pedindo para ninguém amar ninguém, eu estou pedindo para vocês se respeitarem. Isso é fundamental, o respeito. Porque o respeito, ele não fecha portas, pelo contrário, ele abre. Com certeza. Né? E essa abertura de portas é que promove para a gente as grandes mudanças. A gente precisa entender que esse respeito, como você colocou, passa pela questão política dentro da escola. Eu tenho que respeitar as diferentes opiniões, né? Passa pela questão religiosa, eu tenho que abrir espaço para todos da mesma forma. E é para a fala inicial sua, respeitar o professor, respeitar o colega, respeitar, já que a gente tem uma hierarquia, respeitar a hierarquia que eu estou, respeitar as regras que me são colocadas, né? Eu tenho regra de horário, eu tenho regra de vestimento, eu tenho regra de... você vai na empresa, tem o crachá, você tem o uniforme, então é utilizar até dessas regras, respeitar. Né? Você pode não concordar, mas tem que respeitar. Estamos naquele ambiente. E a gente acaba respeitando e entendendo até alguns movimentos, né? Algumas lutas. A gente vê, eu vejo os alunos, os jovens muito inseridos em algumas lutas sociais, mas eu vejo que é uma visão minha, eu gosto muito de colocar isso, é uma visão minha. Eu vejo que muitas dessas lutas, e essa é uma das preocupações também, acho que a gente tem que aproveitar o nosso podcast para falar, é da maneira rasa como eles muitas vezes interpretam e se colocam no que muita gente fala da questão do lugar de fala, né? Eu acredito que não é errado lutar, é errado lutar sem saber aonde e contra quem e como. Toda luta que você vai fazer para um processo de desconstrução, eu preciso estar muito cerceado de conhecimento, né? Eu preciso estar lapidado no meu conhecimento, e aí beleza, porque eu estou indo... eu fico superficial, eu replico aquilo que eu ouvi de alguém sem eu ter, né? Acontece de eu lutar contra o racismo sendo racista, né? Lutar contra a homofobia sendo homofóbico, é o que muitas vezes eu vejo em muitos espaços da sociedade, condutas dessa forma pela ausência de conhecimento e pessoas que não se permitem abrir espaço para agregar essas novas, para conhecer e transformar esse seu processo. E para eu falar bem ou mal, eu tenho que conhecer. Como que eu vou falar mal de alguma coisa que eu não conheço? Sim. E outra coisa, né? Só para a gente deixar um pouquinho polêmico, Diego, responde para mim. Você acha a classe dos professores uma classe unida? Não, em si, professores acho que precisam ser mais unidos. Né? Acho que lutarem pelo bem comum aí. Né? Como eu falei antes, era isso. Você tinha muito mais esse olhar do professor. Né? Hoje, né, a gente sabe que eu vou lá, dou minha aula, acabou, vou embora. Não luto muito pelo que se tem ali. Né? Então acho que precisa ter essa relação mais próxima. Sim. Graças a Deus estamos, né, falando já do nosso ambiente, um lugar agradável, gostoso de se trabalhar, com pessoas que têm opiniões diferentes, mas que a gente respeita o outro e discute, né, pelo menos para o nosso lugar. Olha, isso que não está legal, você falou, olha, Diego, o dia que não está legal da gestão, eu vou lá e falo para você. Sim. Acho que isso tem que ser mesmo. Né? Acho que isso, eu como gestor tenho que saber ouvir. Eu tenho que saber, de repente. E a gente, quanto professor também, né? Porque muitas vezes a gente acaba. Eu me ponho no lugar também, porque eu já cometi isso muitas vezes. Hoje eu me cerceio muito em relação. Levando para um lado pessoal, o que não é fato. Você, por exemplo, se eu cometer qualquer erro, você vai me chamar, vai conversar, vai puxar minha orelha dentro da relação hierárquica que a gente tem, e aí eu vou ter que respeitar aquilo, mas isso não define quem eu sou nem quem você é, só que eu deixei de cumprir algo da minha função e você está cumprindo a sua, e as pessoas têm que entender. Eu vou ser sincero, Diego, eu acho que você foi muito simpático
enfático em dizer quanto os professores das... Eu acho que a gente, enquanto classe que tem essa oportunidade de travar essa batalha contra a ausência do conhecimento, eu acho que a gente tem que se permitir mais, se unir mais, demonstrar mais. Eu não estou dizendo do ambiente que a gente está, né? Mas eu estou falando da classe como um todo. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que permitir mais essa união e esse estender a mão para o outro realmente, sabe? Eu vejo que para a classe vencer, além da ausência de verba, além da falta de incentivo, além de todos os outros que a sociedade conhece, a gente precisa realmente ter mais carinho, mais empatia e mais amor como um todo dentro de uma classe. O outro, né? Historicamente, que somos nossos colegas ali que vão estar mais de 8 horas, né? A gente pega os professores também. Eu estava conversando hoje na sala dos professores e tem um professor que trabalha praticamente 70 horas, quase 80 horas na educação. Sim. Quase não dorme, né? Porque você sai de um e já vai para outro. Não dorme, né? Porque a gente leva tanto serviço para casa, né? Qual o professor que consegue que você faz finalizar? Né? Você só dá aula ou também trabalha? A gente escuta muito disso. E eu acho que essa questão, né? A educação ela tem tudo para ser realmente a base da nossa sociedade. A juventude é o futuro da nossa nação e a gente precisa saber fazer uma troca que seja cada vez mais coerente. O professor é a profissão de todas as profissões. Sim. Se não tiver o professor ali, eu não vou ter os jornalistas, advogados, juízes, os médicos, os dentistas, os arquitetos. Então sai da onde? Da escola, do professor. O alfabetizador, o professor que está lá na educação infantil, que passou para fundamental e chegou no médio, e depois na graduação, que vai te dar realmente a profissão, né? O técnico e o superior. Né? Então são os dois profissionais ali da profissão. Sim. Mas tudo se constrói a partir do professor. Sim, e é muito importante que a juventude entenda isso e a gente comece a resgatar neles o desejo de ser professor também, né? Eu acho que é difícil você encontrar um aluno e você fala, o que você quer ser quando você crescer? Né? Eles falam assim, por muito tempo eu não escuto alguém que diz assim, pouquíssimos eu escutei na minha carreira, e olha que eu estou há 19 anos dando aula, quero ser professor, foram muito poucos. Eu tenho encontrado, graças a Deus, assim, como eu também estou numa instituição superior, você encontra um aluno ali na faculdade de letras, outro na biologia, na pedagogia, tem encontrado alguns que estão indo para o caminho, mas que não tinham realmente, quando a gente conversava, eles iam para outro caminho e estão chegando aí na educação. E é legal porque a gente precisa de pessoas com paixão pela profissão para realmente a gente dar um segmento cada vez mais saudável, né? E é legal a gente poder hoje ver que a gente tem um diálogo que seja super bacana com a juventude, com pessoas, poder trabalhar também com pessoas da nossa idade, muitas vezes mais velhas do que a gente, que é um processo de construção muito saudável. A educação é isso, né? É um lugar onde a gente tem regras, a gente tem uma estrutura hierárquica, mas é para deixar com que todo o nosso caminho seja definido por nós. É essa a ideia, ensinar para aquele que está ali sobre a nossa responsabilidade que ele pode construir o seu próprio caminho, ele pode chegar aonde ele quiser. E o sonho nosso parece bobeira, mas a gente fala assim, a nossa felicidade é ver quando o aluno voa longe pra caramba. Você fala, com certeza, nossa, você encontrar com ele, né? Olha, eu fiz isso, estou aqui, olha, o que vocês me ajudaram, né? Encontrar, igual eu falei, eu encontro na faculdade, encontro fora da faculdade. E eu acho que é gratificante, que você falou de ter professores mais velhos, mais novos, próximos. Hoje eu ser diretor, estar como diretor de um professor, de uma pessoa que deu aula para mim. Então isso é mais interessante você ver. E acho que para o professor, espero que seja gratificante aí, né? Ele falou, nossa, lá, eu dei aula para ele e hoje onde ele está, qual caminho ele foi trilhando. E a gente encontrar ex-alunos nossos aqui na escola, que a gente já viu como professor, que já tivemos alguns dos cursos técnicos, mas temos aí um do médio que foi lapidado aqui dentro e hoje voltou como professor. Né? Eu, na minha adolescência, eu ia tirar dúvidas sobre física com meu tio, que era professor de física. E depois, quando eu entrei para o Centro Paula Souza, eu fui coordenador dele no ensino médio. Que louco, né? E a gente trocava ideia, fazia planejamentos. É muito legal essa relação mesmo desse processo de... Para mim, isso é evolução. Né? Das coisas estarem sempre em movimento, numa tentativa de fazer algo muito melhor. Né? Mas eu gostei muito do bate-papo nosso, Diegão. Eu achei que vai render muito podcast. O que você acha? Temos muita coisa para te conversar. Muita coisa para falar. Ex-professores nossos, professores da casa, gente de fora,
Estamos abertos aos nossos alunos, ex-alunos de sucesso, trazer né? para eles baterem um papo Trilha, com a gente, e esse é o caminho, que a gente possa conhecer todos eles. E eu não sei, eu vou falar com a turma aqui, eu não sei se quem é professor de Centro Paula Souza percebeu que a gente fez uma piadinha interna. Será? Aqui, né? Será que eles vão deixar aí nos comentários pra gente? Se você que é professor de Centro Paula Souza percebeu a nossa piadinha interna, deixa no comentário pra gente, tá bom? E aquele abraço. Diego, obrigado pelo bate-papo, valeu. Um abração, primeiro pessoal. de muitos. Um abraço para todos vocês, viu? Esperamos no próximo podcast.